Audiência pública, terceiro quadrimestre de 2021. Boa tarde a todos. Declaro aberta a presente audiência pública, que tem por objetivo a demonstração e avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2021, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021. Em cumprimento com o disposto no artigo 9º, parágrafo 4º e artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de junho de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltada para a responsabilidade na gestão fiscal. Esclareço aos presentes e a todos que nos acompanham pelas redes sociais que a presente audiência pública está sendo realizada no plenário da Câmara Municipal de Caieiras, com a presença de público, respeitadas as medidas de segurança para evitar o contágio pelo Covid-19, bem como em ambiente virtual e interativo, permitindo a participação popular por meio de canal oficial da Câmara Municipal de Caieiras, na plataforma online, YouTube e redes sociais da Câmara Municipal de Caieiras, de modo que os participantes podem enviar perguntas que tenham conexão com o tema, contendo o nome completo para que a assessoria possa direcioná-las no momento oportuno. Esclareço ainda que a Câmara Municipal de Caieiras disponibilizou, por meio das páginas oficiais, o número de contato, o WhatsApp, para que os munícipes pudessem enviar suas perguntas com antecedência. A Comissão de Finanças e Orçamento, responsável pela realização desta audiência pública, conduzirá os trabalhos, sendo que a mesa é composta pelo relator da comissão, vereador José Carlos Danta de Menezes, Alemão da Barroca, membro, vereador Micael Fernando dos Santos e, presidida por mim, vereador Lagoinha Josi. Representando o Poder Executivo, registro as seguintes presentes: Doutor Edgar Dias, secretário de Assuntos Jurídicos; senhora Andréia Vila Boas, diretora de Finanças da Prefeitura Municipal de Caieiras, aos quais agradeço pela presença. Agradeço aos excelentíssimos vereadores presentes, representando o Poder Legislativo Municipal. Agradeço aos presentes, aos servidores desta Casa de Leis e, especialmente, aos munícipes que nos assistem pelos canais oficiais da Câmara Municipal de Caieiras. Informo que a data desta audiência se tornou pública por meio do edital de convocação número 003/2022, devidamente publicado na imprensa oficial, edição número 586, de 18 de fevereiro de 2022, bem como na página oficial da Câmara Municipal de Caieiras, mídias sociais e afixado no quadros de aviso. Sendo assim, passo a palavra à diretora-geral de Finanças da Prefeitura Municipal de Caieiras, senhora Andréia Vilas Boas. Boa tarde, nobres vereadores, boa tarde aos presentes. Boa tarde. Boa tarde àqueles que nos acompanham pela rede social. Bom, é com grande alegria que a gente pode vir trazer aqui, né, os números resultado do nosso trabalho aí do exercício de 2021. Embora a gente esteja demonstrando, né, o terceiro quadrimestre, eu trouxe aqui para nós fazermos uma análise, né, para demonstrar os dados, do exercício corrente de 2021 e o nosso resultado alcançado. Então, vamos falar um pouquinho, né, nesse primeiro momento, sobre a nossa receita municipal. Eu tomei a liberdade de isolar apenas os dados da Prefeitura, que os dados da Previdência, eles são particulares, né, ao objetivo pelo qual ela foi criada. E a Câmara Municipal, ela não tem receita própria, ela se mantém pelos recursos enviados pela Prefeitura. Então, nós tivemos aí uma arrecadação no exercício de 2021, representada por R$ 342.950.740,92. E de que forma foi distribuído essa arrecadação? Nós temos a receita corrente e a receita de capital, onde a receita corrente é o que a gente costuma dizer que é o que mantém a máquina pública. Então, nós tivemos aí uma arrecadação na receita corrente de R$ 337.173.987,02.
E recebemos o ano de 2021 a receita de capital. O que é a receita de capital no município? Elas são aquelas receitas que elas vêm para integrar o patrimônio do município. Então, ela vem para uma obra, ela vem para aquisição de uma ambulância, por exemplo, para aquisição de algum patrimônio, ok? E ela tem início, meio e fim. E ela só ocorre com a relação entre município e estado ou município e o governo federal, ok? Então, nós tivemos aí uma arrecadação de R$ 5.785.753,90. Agora, nós vamos estudar um pouquinho como foi a arrecadação pela sua categoria econômica, né? Então, nós temos aí, o primeiro que aparece para a gente é a arrecadação que o município gera, né? Então, nós temos aqui o IPTU, o ITBI, o ISS, as taxas. Então, nós tivemos aí uma previsão de arrecadação de R$ 130.416.800. Nós conseguimos ter uma arrecadação 76% do que foi orçado. Ou seja, na receita de impostos, a riqueza gerada aqui dentro, através dos nossos munícipes, ficou em R$ 98.436.750,01. Quem já nos acompanha nas duas audiências anteriores, nós já havíamos comentado que havia, né, uma expectativa de um orçamento muito aquém daquilo que nós tínhamos a capacidade de arrecadar. E, de fato, nós tínhamos razão, né, quando a gente entende, então, que a gente conseguiu avançar e arrecadar apenas 76% do previsto, né? Então, este valor previsto ele estava um pouco aquém da nossa realidade para o exercício de 2021. Nas contribuições, que são outro tipo de receita que nós temos aqui, quem que está aqui dentro? A nossa contribuição de iluminação pública, né? Então, por isso a gente chama contribuições. Então, foi previsto para arrecadar no nosso orçamento R$ 2.013.000. A gente conseguiu arrecadar no exercício 97% dessa arrecadação, ou seja, R$ 1.957.847,49, né? Então, a gente costuma dizer que foi muito próximo à realidade, bem favorável aí essa arrecadação. Aí vamos falar da receita patrimonial. Olha só, gente, nós tivemos aí uma surpresa, né? Nós conseguimos arrecadar na receita patrimonial muito aquém daquilo que nós tínhamos previsto, ou seja, 184% a mais. Quem que está aqui dentro dessa receita patrimonial? O que ela representa? São todos os nossos recursos financeiros, né, depositados no mercado. Então, isso é a maior parte do que compõe essa receita, ela é proveniente da aplicação financeira que a gente tem do recurso público, né? Então, ela demonstra aí o quanto a gente conseguiu aí trabalhar a questão dos investimentos no mercado. Temos a receita de serviço, né, prevista em R$ 56.200, uma representação muito pequena no município, e nós não arrecadamos nada no exercício de 2021 referente a essa arrecadação, ok? Agora, uma outra surpresa que nós tivemos aí na receita das transferências correntes, né? Podem observar que eu até coloquei uma setinha, né? Ela é produto da nossa circulação da economia, né? Então, nós tínhamos aí uma previsão de 205 milhões e nós arrecadamos 112%, né, do que nós tínhamos previsto, ou seja, R$ 228.620.271,19. A maior arrecadação dos municípios, ela está concentrada, a maior parte dos municípios, na transferência corrente, onde nós temos as principais receitas, ICMS, FPM, que nós tivemos uma surpresa nessas duas arrecadações em relação ao exercício de 2020, por isso que nós temos aí uma arrecadação superior ao previsto. Temos aí as receitas que chegam também para o Covid, né, que nós tivemos alguns repasses ainda em 21, não tão expressivos quanto 2020, né?
mas tivemos também. E passa por aqui também, gente, toda a arrecadação da saúde, assistência social, educação, né, principalmente o Fundeb, né? Então, todas previstas aí, e com uma surpresa aí, ao final do exercício, com essa arrecadação acima do previsto. Outras receitas correntes, também tivemos aqui uma surpresa, né? Nós tínhamos aí uma previsão de 6.244.000, e arrecadamos 7.194.000, 115% do que estava, né, previsto, ou seja, 15% a mais. E aí, a que se deve, né, uma boa parte dessa arrecadação? Ao trabalho que foi feito aí pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, através da dívida ativa, né? A maior parte da concentração dessa receita, ela se encontra aí na questão da dívida ativa, né? Temos aqui o doutor Edgar, vamos parabenizá-lo, né, pelo trabalho aí realizado no ano passado nessa questão do refis, né? Bom, até aqui falei um pouquinho sobre as receitas correntes, né? E aí vamos trazer um pouco aí a receita de capital. Eu não trago percentual, gente, porque a receita de capital ela é muito variável em relação àquilo que é orçado. Porque durante o ano nós recebemos muitas emendas, muitos convênios que vêm mesmo sem estar previsto no orçamento. Então, eu trouxe só a figura do que representa os 5 milhões que nós arrecadamos. Então, nós tivemos ainda um residual daqueles financiamentos aprovados pela Câmara Municipal na gestão anterior, né? Então, nós tínhamos aí 2 financiamentos, um de 16 milhões e um de 5 milhões. Então, recebemos um pouco desse recurso ainda em 2021, da ordem de 2.451.000, e temos as transferências de capital, que são os nossos convênios propriamente ditos, que entrou aí, então, R$ 3.333.867,48. Então, essa foi aí o resultado, né, o produto aí dessa nossa arrecadação no exercício de 2021. Com exceção da receita própria do município, as demais nós tivemos aí um resultado positivo. Bom, e tudo isso que nós recebemos, né, nós vamos falar um pouquinho, de uma forma mais resumida, como é que nós aplicamos esses recursos, ok? Bom, então, de todo aquele valor que nós recebemos, a Prefeitura investiu, que é o que a gente chama de despesa empenhada, R$ 322.828.028,60. Então, isso está comprometido dentro do orçamento municipal. Desse montante, quanto que nós realizamos, que é o que a gente fala de despesa liquidada? Nós realizamos 88% desse montante, ou seja, R$ 285.119.741,02 foi o que nós recebemos, ou seja, quando chega a nota fiscal. Serviço feito, serviço atestado, nota fiscal emitida, né? E desses 88% que nós recebemos, quanto foi pago dentro do ano? 96%, ou seja, R$ 274.960.337,68. Então, esses foram os investimentos, né, realizados no exercício de 2022, de uma forma geral. Aí, eu estou abrindo um pouco mais, né, aonde foram investidos 322 milhões, gente, ó. Nós temos, então, na despesa corrente, que é a despesa que a gente costuma dizer também, assim como a receita, né, que mantém a máquina pública, que é o meu dia a dia. Faça chuva ou faça sol, nós temos que realizar. Então, por exemplo, a folha de pagamento dos nossos servidores, né? Então, elas ocorrem de forma contínua. Quanto que a Prefeitura investiu, então, em pessoal e encargos? R$ 134.350.096,67. Temos também o pagamento de juros e encargos da dívida. Nós temos no município três dívidas, uma com a Previdência e 2 de operação de crédito. Então, nós pagamos de juros, referente a essas 3 dívidas que nós temos no município. R$ 2.591.124,80. E em outras despesas correntes, nós investimos aí R$ 170.077.217,40.
R$1,17. Com relação à nossa despesa de capital, né, o que eu costumo dizer que é o que forma aí o patrimônio público, né? Então, nós tivemos aí um investimento de R$ 14.563.579,07, tá, de investimento, e pagamos a amortização da dívida da ordem de R$ 1.246.010,89. Então, essa foi a nossa composição da nossa despesa um pouco mais aberta. Opa! Com isso, nós atingimos o seguinte resultado orçamentário dentro do ano. O que o resultado orçamentário ele vai medir? Quanto nós arrecadamos e qual foi a diferença em relação à despesa, ok? Então, a prefeitura arrecadou R$ 342.950.740,92. E quanto foi investido? R$ 336.048.544,01. Notem que este valor da despesa ele está diferente do quadro anterior. Por que está diferente? Porque nele está contido o valor de repasse para a Câmara Municipal. Tá? Então, a Prefeitura, do que ela arrecada, até 6% da sua receita tributária ampliada, ela vai para a Câmara Municipal. Por isso que no meu resultado nós temos que computar, porque financeiramente este pedaço quem gastou foi a Câmara Municipal. E aí já está deduzido a devolução que foi feita aí o ano passado do 10º, tá, gente? Então, no equilíbrio de receita e despesa, foi feita uma economia de R$ 6.911.186,91. E por que foi feita essa economia? Para aliviar e ajudar a diminuir o déficit financeiro do ano anterior. Lembra que quando nós viemos fazer a apresentação aqui, né, relativo ao exercício de 2020, nós trouxemos aí o quanto nós encontramos de dívida. Então, com isso, gente, com esse resultado, nós temos o seguinte resultado financeiro, ok? Então, que a gente costuma dizer, o ativo financeiro e o passivo financeiro. O ativo financeiro é tudo que eu tenho em caixa. Então, a Prefeitura encerra o seu exercício com R$ 24.220.825,52 em caixa, contra uma obrigação a pagar de R$ 59.250.763,96. Ou seja, nós ainda estamos com déficit financeiro herdado da gestão anterior. Da ordem de quanto que nós reduzimos? O déficit hoje, encerrado em 21, são de R$ 35.029.938,44. Então, a economia demonstrada neste slide nos ajudou a reduzir o déficit encontrado quando nós assumimos em 18%. Ok? André, e por que não reduziu tudo? Impossível cortarmos 50 milhões. 60 praticamente, né? Então, por isso que a gente fez aí um trabalho de deixarmos de aplicar para reduzir a dívida existente, tá? Um pouco também no cumprimento da Lei 101. Bom, tirando essa questão, nós temos as aplicações constitucionais, né? E como é que ficamos aí em relação à aplicação constitucional do ensino, né? Então, eu vou direto no nosso percentual. Daquilo que nós empenhamos, comprometemos, foi 29,36%. Liquidado, 27,38% e pago, 27,23%. Este dado é a posição do dia 30/12. O tribunal, quando ele for verificar esse percentual, ele vai pedir para que a gente informe tudo que nós pagamos até 31 de janeiro e vai compor ali naquele percentual do pago, tá? Então, de 27,23, esse número vai subir com agregado aí a mais 2 milhões que nós pagamos aí de restos a pagar em janeiro. Bom, então, verificado aqui, a aplicação do ensino atendida. Vamos falar um pouquinho do Fundeb, né? Então, nós tivemos aí uma arrecadação de R$ 60.679.000,
R$ 374,58. Deste montante, nós aplicamos 100% do recurso recebido. Nós tivemos, então, uma aplicação de 74,75% com a valorização do magistério, onde o mínimo é 70%, então, limite atendido, e com as demais despesas, 25,25%. Né? Então, no Fundeb, atendido o 100% e o percentual mínimo na valorização do magistério. Com relação à saúde, nós tivemos aí 28,34% de investimento, né? O percentual aplicado, sendo que o mínimo é de 15%. Né? Então, a gente sempre costuma dizer que menos que 20% nenhum município hoje consegue aplicar. E trouxemos o último índice aí, né, que a gente também tem que acompanhar e cuidar, que é em relação à despesa de pessoal. Neste índice estão contemplados os servidores do município, da prefeitura, perdão, e do IPREM, ok? Os que estão ativos compõem aí o nosso resultado pela metodologia de cálculo da Lei 101. Então, nós investimos aí 43,06% aí em relação à receita corrente líquida na despesa de pessoal. Dentro também, um pouco até abaixo até do limite prudencial, ok? Bom, esses eram os dados que a gente achou importante trazer e me coloco agora à disposição se houver alguma pergunta, algum questionamento. Obrigado, Andréia, pela explanação. Solicito à coordenadoria que verifique se há perguntas a serem respondidas pelos componentes da mesa para que possamos direcioná-las. Pergunta de Tânia Nats. Está incluso no orçamento de 2022 para a educação o concurso de professor? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde. Respondendo à pergunta da nossa munícipe, nós, no orçamento de 2022, muito embora não tenha sido ele objeto dessa audiência pública, não foi previsto a expansão de gastos com pessoal. Isso porque, né, já existe um concurso público em vigência, que é o 2 de 2019, que foi prorrogado pelo atual prefeito por mais 2 anos, conforme a legislação permite. E a nossa pretensão é que primeiro nós venhamos a esgotar todas as vagas que existem ainda a serem preenchidas, né, porque ainda existem muito aprovados deste concurso a serem chamados, né, para prestar serviço, e aí sim, depois de encerrado todos esses aprovados, todos eles já empossados, aí sim nós iniciaremos um novo processo de contratação para a área da educação. Porém, em demais áreas existe sim uma previsão de realização de concurso público. Agradecer a presença do presidente da Câmara, Fabrício Calandrini. Não havendo mais perguntas, ou quem queira fazer uso da palavra, agradeço a todos que participaram desta audiência pública, enriquecendo os debates acerca de transparência do orçamento público. Declaro encerrado a presente audiência pública. Boa tarde a todos.